Boa tarde, colegas. Sejam todas e todos bem-vindos à nossa live, que tem como tema Vivência de Mulheres na Extensão Rural, a qual foi pensada e organizada pelas seguintes representações de trabalhadores da ATERS, ASAI, AERS e CEMAP. Para iniciarmos com a energia que esse tema merece, assim como cada espectadora e cada espectador dessa live merece, convido a colega social Luíse Silva de Mello para nos brindar com uma música de abertura. Luíse, se apresente e nos permita usufruir nesse momento do seu talento musical. Começar com música, então? La 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 la. Maria, Maria é um dom, uma magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 aê. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Arrei, 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 arrei. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Arrei, 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 arrei. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Bora começar, pessoal. Obrigado, Luíse, por essa grande canção que nos apresentou aí. E então seguimos com a nossa live, dando continuidade à programação que está proposta para essa tarde. Gostaríamos de dizer que esse evento, então, foi pensado no sentido de proporcionar um espaço de reflexão entre as mulheres da extensão rural, considerando a data de 8 de março, a qual é o marco de comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. O objetivo principal desse evento é buscar transpor o romantismo com que essa data é tratada pela sociedade e tecer uma discussão acerca das vivências reais das nossas colegas da extensão, buscando, numa perspectiva transformadora, entrar de fato nas questões de gêneros que as mesmas enfrentam nas suas vivências diárias. E qualificar, enquanto mulheres, agentes de transformação do espaço em que estamos inseridas. Para isso, teremos a participação de 3 grandes colegas que, ao longo de sua trajetória na extensão rural, se colocaram como agentes transformadoras de mudança
em busca de melhores condições de trabalho para os colegas e principalmente para as mulheres de ATERS. Essas colegas são a Cecília Bernardi, a Luana Alves e a Lúcia Bon Constantinopoulos. Cada uma delas terá 10 minutos para expor a sua experiência, sua vivência, e vocês, espectadores, poderão tecer seus comentários a respeito das falas no chat, e após a explanação das debatedoras, iremos trazer alguns desses comentários na plateia para a reflexão final. Nossa live terá uma duração de em torno de 60 minutos, e teremos também no final o sorteio de 2 vales presentes, no valor de R$200 cada, para as mulheres participantes do seguro de vida em grupo da ASAI com a RSul Seguradora. São 328 colegas que estarão concorrendo a esses vales presentes. Para darmos início, então, às falas, às apresentações, eu chamo agora de imediato a colega Cecília Bernardi, extensionista rural agropecuária, engenheira agrônoma, especialista em educação e desenvolvimento rural e mestre em educação, para fazer a sua apresentação. Bem-vinda, Cecília, é contigo. Uma boa tarde a todas e a todos. É um prazer a gente poder falar da vida que nos move, né, do cotidiano nosso, e estar junto aqui com esse grupo de mulheres maravilhosas falando sobre extensão rural, que a gente está há muito tempo juntas, né, e vivenciando. Eu vou, como a nossa atividade é uma roda de conversa, eu vou optar por conversar sobre duas grandes questões que para mim são muito complexas e importantes. A primeira é ressaltar que a nossa instituição, ela foi criada num período, há muitos anos atrás, num período, essa senhora, né, de mais de 64 anos, né, num tempo, numa estrutura extremamente patriarcal, né, ela reproduziu o patriarcado muito bem organizada dentro dessa estrutura patriarcal do momento, né, com uma separação muito nítida entre atribuições do homem, da mulher, né, que se idealizava e que não era real, mas que se estalizava na época, né? E nós, agora pulando para a atualidade, ela sempre teve uma estrutura muito, muito complexa nisso, né? E que reproduz o racismo, que reproduz o machismo na sociedade, mas com uma estrutura muito centralizada, né? E nós, eu falo a partir de muito tempo em vivência de campo, né, de estar numa das partes que, em tese, é uma profissão mais masculina, tida como, né, e nós temos essa divisão muito marcada, e uma divisão idealizada e que não permite, muitas vezes, e que nos falta pensar sobre o que é o rural com que a gente trabalha, né? Em poucos momentos a gente parou, mas parou sob o ponto de vista das técnicas e das tecnologias. E quando eu falo da vivência, eu, por formação também, eu sempre penso que a gente trabalho com uma linha de pensamento em que a gente trabalha com pessoas, né? Uma agrônoma, um agrônomo, uma extensionista de B, que antigamente era assim, desculpem, né, área social, nós trabalhamos com pessoas, né? Nós não estamos levando ou trazendo tecnologias. Tecnologia, às vezes, é um meio de diálogo, né? Mas nós atuamos no desenvolvimento rural e na compreensão dessa complexidade que é o rural, né? Aonde uma técnica é um detalhe, né? Uma oportunidade é um detalhe. Nós trabalhamos com desenvolvimento, com a oportunidade das pessoas. Então, a dificuldade que a nossa instituição, com esse tamanho, tem tido ao longo dos anos em discutir, né,
em romper com laços, ele tem mostrado no quanto as nossas vivências enquanto mulheres, nos espaços onde a gente trabalha, o quanto elas ficam limitadas na sua plenitude, né? Nós temos uma estrutura muito verticalizada e que ela tem contribuído sobremaneira para que a gente continue reproduzindo comportamentos e estruturas que não contribuem para que as mulheres estejam trabalhando com plenitude nas suas funções, ocupando o seu lugar de fala, né? Então, esse espaço hoje aqui é muito bom por isso, porque nós estamos fazendo um espaço de lugar de fala, né? E era importante que, por exemplo, a gente conseguisse estar conversando com todos os colegas, homens e mulheres, e não só com as mulheres. Mas, mesmo assim, é importante a gente inaugurar esse espaço, começar a fazer ele, né? E eu vou me reportar uma experiência que nós fizemos na região de Santa Rosa e de Juí, a Márcia deve lembrar, numa das chamadas públicas que dizia, o famoso lote 44, que dizia que a gente tinha que trabalhar a perspectiva de gênero, né? E naquela época se entendeu na coordenação lá regional que o pessoal a gente tinha que fazer algumas formações. E eu, como tinha uma trajetória, fui convidada para fazer algumas formações com o pessoal. Eu aprendi muito, porque a minha trajetória anterior na Emater, os meus estudos com mulheres rurais, me colocavam numa perspectiva só de movimento social, né? E não da extensão, assim, das complexidades da extensão rural. E quando a gente fez aquele trabalho, ele oportunizou que a gente ouvisse também as colegas e os colegas sobre a complexidade que é o nosso dia a dia de fazer relatório, de ter uma ordem que às vezes não percebe que tem, né, por exemplo, como que você vai lidar com o proagro quando tu tem um assédio do agricultor, tu vai fazer sozinho um proagro, como que tu vai lidar com o desenho que tu enxerga de violência nas comunidades e como que tu vai interferir, né, se tu pode interferir, se tu não pode, em que medida tu pode ler isso nas comunidades. Então, para mim, aquele momento ali, já tinha alguns anos de casa, foi bastante importante, porque a gente conseguiu começar a levantar alguns conceitos de sobrecarga de trabalho para as mulheres rurais e que refletiram que as colegas e os colegas nas duas regiões começassem a discutir também a sobrecarga das colegas nesses ambientes e tal, né? O sobrepeso de trabalho, esse olhar nosso, não só de um grupo ou de outro grupo, mas de todas as equipes, começar a enxergar que um dos grandes problemas é o trabalho penoso, né, e que ele é caracterizado para de uma forma e para outra, e daí eu volto mais para as categorias ditas técnicas dentro da Emater, da onde eu sou originária, que há uma tendência de formação e de andar nosso no cotidiano a enxergar só a cultura, né? E não enxergar todo o contexto que está ali envolvido. Quando eu vou fazer um crédito, como que eu envolvo a família nesse PRONAF? Como que eu me envolvo a todos e todas para tomar a decisão se aquilo ali, de fato, vai melhorar a vida das mulheres, dos jovens, né? Muitos colegas dizem que a gente não pode interferir. Eu cansei de interferir nisso. Vários colegas meus, depois de várias conversas que a gente fez, passaram a interferir. Se vai decidir comprar uma roçadeira para roçar o pasto, né? Ou se vai comprar um trator novo, né? Qual é nosso grau de diálogo pensando sobre o ponto de vista, né, de que as pessoas que estão envolvidas nessa nossa ação de extensão são seres humanos, né? E que temos que reconhecer que existe uma relação desigual, que o feminismo mostra para nós, né? A luta feminista das trabalhadoras rurais, as lutas que tiveram até agora, mostram que tem uma desigualdade na sociedade. Então, a nossa vivência na extensão rural, ela
pode possibilitar, né, e tem, na minha andança dentro da Emater, assim, nos escritórios que eu passei, na região que eu trabalhei, onde eu pude interagir com as colegas, direta, e com os colegas direto e indiretamente, sempre procurar nos meus escritos esta reflexão de quando, até que ponto, né, nós temos sim o dever de refletir e mediar para que as pessoas melhorem a sua condição de vida. E às vezes ela entra em choque até e media com a técnica, né? A nossa relação tem que ser essa. A extensão rural tem essa oportunidade, né? E o que a gente percebeu é que a formação para que as extensionistas e os extensionistas, homens e mulheres, colegas em geral, comecem a pensar sobre essa disparidade, essa relação desigual, e como que a gente pode refletir sobre isso. Eu tive prazer de ver colegas se desafiando a discutir sobre rotina diária, de trabalho e tal, mesmo sem nós estarmos provocando institucionalmente, porque a gente foi conversando isso e acertando e formando. Mas eu quero chamar a atenção que, apesar da gente, no espaço que a gente teve nessas duas regiões, e fez em alguns momentos esse tipo de reflexão, né, a instituição nossa, né, ela tem sido extremamente tímida, né, em provocar este debate fundamental, que é sobre a sobrecarga de trabalho das mulheres, que é sobre o lugar onde nós nos encontramos, né? E proporcionar com que a gente conte um pouco sobre as nossas vivências e dificuldades, né? E como que a gente pode melhorar os mecanismos para que o machismo e o racismo não sejam a tônica institucional nossa. Porque se a gente vai falar em assédio e outras coisas, elas não são exceções dentro da nossa estrutura, né? Nós precisamos constituir mecanismos para que a nossa instituição ela tenha força suficiente, né, para lidar com pessoas, né? Sair desse conceito de 60 anos atrás, que previa que as tecnologias elas iam conduzir as pessoas a uma melhoria de vida, né? E nós temos que atualizar o nosso pensamento institucional, de que nós precisamos, sim, ter as pessoas como serem preservadas. Um rural com gente, um rural diverso e múltiplo, é o que uma instituição que nem a nossa tem que ter capacidade para fazer. Eu já sei que eu me alonguei, Cecília, tenho um problema de fala, eu vou fechando, e esse é o recado final que eu gostaria de levantar. Nós precisamos, sim, de mecanismos institucionais para mudar esse desenho, que é um desenho muito antigo. Nós temos vivências, né? Essa gotinha d'água que a gente botou lá no debate na época, depois eu sei que no programa de gestão, em alguns locais, houve esse debate micro-regional. Eu sei que micro-regiões o pessoal tem debatido. Nós, no último escritório que eu estive, agora estou no sindicato, nós tínhamos uma prática de análise de equipe em conjunto, né, para tentar observar as comunidades de maneira integral, né, as famílias de maneira integral, e o que estava acontecendo naquelas famílias, né, por que alguns iam, outros não iam, né, e em 90% dos casos, o grande problema era essa relação de desigualdade entre homens e mulheres, que a gente vê replicado na sociedade e que, infelizmente, a nossa instituição não tem um olhar aprofundado sobre isso. E daí eu vou só fechar dizendo que não adianta só olhar isso sobre o ponto de vista do lugar das mulheres em si, mas também do racismo que é institucional na nossa casa, tá? Muito obrigada e deixo para os colegas, depois eu... Obrigada, Cecília, pela tua parte aí que nos colocou. E eu chamo, então, de imediato agora a colega
extensionista rural social Luana Alves, que é formada em letras e especialista em educação e diversidade cultural pela Universidade do Pampa, Unipampa. Ingressou na Ascar em 2009, com 18 anos, no município de Ulha Negra, e desde 2011 está lotada no município de Aceguá, regional de Bagé. Bem-vinda, Luana, e está contigo a palavra. Abre o microfone, Luana. Desculpem. Boa tarde a todas. É um prazer poder estar compartilhando, né, esse momento com vocês e espero estar também representando, né, um pouco das colegas no campo, que a gente é só, né, uma amostrinha aqui, né, do que todas, né, vivenciam. Então, não sei se eu tenho como passar a apresentação. Tá. Pode passar. Então, assim, começo me apresentando, né, e fazendo uma reflexão que eu acho que a gente tem que ter, né, de quem a gente é. Eu sou, em primeiro lugar, vejo como mulher negra, né, e sou extensionista rural social. Bom, para a empresa, talvez eu seja uma extensionista e mulher. Mas tem um outro aspecto que eu acredito que precisa ser considerado e que eu trago isso comigo, porque em vários momentos, né, seja na matéria ou na nossa vida, isso nos coloca à prova, né? Então, é importante, além da gente ter presente quem a gente ter o que tem por trás disso, né? O que nos motiva, que valores nos regem, e por quais causas a gente luta. Porque, seguidamente, no nosso trabalho, na nossa vida, a gente é questionado, né? Por que faz determinadas coisas, principalmente no trabalho social, né? Por que tu atende determinada comunidade mais que outra? Então, se a gente não tem isso claro, né, de quem a gente é e aquilo que nos rege, a gente, às vezes, se perde no caminho, né, ou não consegue, né, manter uma defesa ou fazer o trabalho como gostaria. Pode passar. Então, eu trago aqui algumas das dificuldades que a gente vivencia, né, circulando por aí, conversando com as colegas na área social e que tem a ver com o que a Cecília nos traz de algo que já vem historicamente, né, se perpetuando e a gente acaba ainda vivenciando hoje na casa e é um exercício diário de modificar isso, né, tanto da parte do homem, mas quanto da mulher, que a gente se acostuma a papéis e a situações porque a gente foi criado assim. Isso a gente vivencia até na nossa própria família, né, então imagina na empresa. Então, por exemplo, a questão de chefia, né, de escritórios, ou seja, o que a gente percebe como um todo, que é dado preferência para homens. A mulher, se for das áreas agronômicas, e em último caso, se for social. É uma coisa, talvez seja até inconsciente, mas é o que a gente vê, né? Quando vai se tratar de um evento, a parte da decoração, a parte da alimentação, se está com problema de limpeza no escritório, tudo é direcionado para a mulher. A dinâmica, vai fazer um evento, fica com a parte da dinâmica, né, do evento. E, na verdade, a gente tem muito mais a contribuir. Também tudo que é relacionado ao social, às vezes o público mais vulnerável, uma situação de falta de água, é contigo. E, na verdade, não, né? Deve ser uma preocupação, uma responsabilidade de todos, compartilhada. E aí entra na questão do respeito pela nossa formação e conhecimento, né? Que às vezes a gente é colocado a provar, talvez tu não entenda de tal coisa, às vezes desqualifica até o diploma, né? Porque parece que a gente não acaba sabendo menos. E aí a gente sofre também uma interferência dos agentes externos que muitas vezes não conhecem o nosso trabalho e acabam nos questionando também. Às vezes vem uma interferência que precisamos ter um assistente social na matéria, às vezes a gente escuta, e às vezes a gente não encontra uma defesa dentro da casa. A gente não é questionada e não encontra uma defesa dentro da casa que se posicione perante esse ator externo e diga, não, o papel do extensionista social é esse. Por mais que seja uma assistente social, não vai poder encaminhar o Bolsa Família, por mais que... Né, e aí a gente acaba ficando vulnerável, digamos, e não podendo fazer a defesa do nosso trabalho. E aí, numa situação de falta de vaga, de alguma coisa, a primeira a voar é mulher e social. Né? Também, uma outra situação que eu já vivenciei, assim, a gente sabe que tu tem condições de atuar com esse público também. Né? Como eu disse, eu sou mulher, sou negra,
E um dos municípios uma das áreas assim, o trabalho mais expressivo que eu tenho no município é com comunidades quilombolas. Porque quando eu cheguei lá, era o público mais vulnerável. Então, muitas vezes eu vi isso associado por eu ser negra, eu atendi aquele público. Aí não, a gente sabe que tu tem capacidade de atender as alemãs. Eu nunca deixei de atender, né, dentro das suas especificidades. Só que isso acaba, se eu não tenho certo os meus objetivos com o meu trabalho, onde eu quero chegar, eu vou dizer que em algum momento eu entrei em colapso. Eu fiquei pensando, será que é por isso que eu atendo eles? Mas não, era a comunidade que mais necessitava. Hoje eu tenho indígenas e necessitam mais, então, de uma atenção maior ainda para os indígenas, né? Então não era isso. Mas se eu não tenho claro isso, se a gente não busca ter isso claro para nós mesmos, a gente acaba entrando em crise, abandonando o trabalho, né? Tudo por essas questões. E aí o que leva isso a gente a pensar às vezes que há um desconhecimento do trabalho e até mesmo uma falta de respeito enquanto mulher e enquanto profissional, né? Seja na instância que for. Então, a gente faz relato toda semana, coloca na agenda o que faz, a gente escreve plano socioassistencial, né? A gente faz várias ações, então é muito claro né, o que a gente faz, né, para os parceiros, para a empresa, só que às vezes não é, né, quando a gente é questionado nesse sentido. Eu nem imagino um homem ser chamado, um homem que atende soja, por exemplo, ser chamado e dizer, olha, a gente sabe que tu tem condições de atender o arroz, tu tem capacidade, então tu dá mais atenção agora. Mas eu vivenciei isso e isso me chocou bastante, assim. Pode passar. Então, são algumas das dificuldades assim que a gente enfrenta. E como é que eu consigo traduzir essa questão das mulheres que eu busco trabalhar, né, com os grupos que eu atendo? Trabalho no sentido de devolver autoestima para as mulheres, da gente eu acho que é importante a gente dar sentido para aquilo que a gente está fazendo. Aquela primeira foto ali era um evento, fiz um workshop de maquiagem, fiz uma parceria com um curso de estética. Quem olha de fora, foi lá, fez um dia de beleza para as mulheres, mas não, por trás tem autoestima. E a mesma autoestima que é que vai motivar elas para cuidarem dos cílios, para cuidar da saúde dos cílios, para cuidar da jardinagem da propriedade. Tem toda uma questão por trás disso. Qualificar elas no sentido de capacitar naquilo que elas já fazem, para que elas tenham uma vida melhor, para que aquilo gere renda, para que aquilo torne melhor a vida, né, da sua família. Também a questão de geração de renda, desse evento que eu coloquei aí, uma quilombola que ela foi participar de um evento internacional de mulheres empreendedoras em Rio Branco. E aí lá ela pôde comercializar o artesanato, mas ela fez curso, fez contato com outras pessoas, foi visitar a praia. Então, assim, quando a gente vai se dando conta, a gente vê quantas coisas a gente acaba atendendo, né? Com uma simples atividade que a gente faz, por mais simples que a gente planeje ela acaba tomando uma proporção muito maior, né? E a gente, eu entendo, enquanto mulher na casa, a gente tem esse compromisso. Então, nada é por fazer, não é o pintar pano por pintar, né? E ali também nós fizemos um evento de ovinocultura e a ideia era trabalhar toda a cadeia. O que eu fiz? Coloquei também a questão do artesanato. Nós levamos uma designer de moda para falar, né, sobre o produto final lá também, como fazer. Muitas mulheres participaram, qualidade da água, a gente envolve as mulheres. Chamamos curso de fisioterapia para trabalhar a questão dos problemas na coluna, que a maioria é que tira leite, né? Então a gente busca empoderar as mulheres para que elas sejam sujeitos de direitos, atores da sua história. Nós temos associações que a maioria, a diretoria é composta por mulheres, né? A gente está formalizando. E às vezes, quando eu vejo, elas mandam mensagem, cobrei o prefeito isso, pedi isso, ou elas vêm me cobrar, eu acho o máximo isso, porque eu vejo que o meu objetivo foi atingido, porque eram pessoas que eu chegava e mal me recebiam, né? Mal falavam com as pessoas. Então, eu acho que a gente dá essa autonomia para as pessoas é importante e deve ser o foco do nosso trabalho, né? Que independente se a Luana estiver lá ou não estiver mais, essas pessoas vão serem donos de si e vão seguir lutando pelos seus direitos, buscando melhorar, né, a sua qualidade de vida. Mas isso tudo é um processo, né?
o meu objetivo com o público é o mesmo, mas a minha abordagem é diferente com as alemãs, que é diferente com os indígenas, que é diferente com os quilombolas. Por quê? Porque existe uma cultura, existe uma religião, existe várias coisas que a gente precisa respeitar e considerar. Mas não deixa, né, de ter, pode ser formiguinha, pode ser um resultado mínimo, mas tem. E até eu vivencio isso na minha família, eu e meus irmãos, a gente foi muito criado no sentido assim de pensar, de conversar, a gente discute religião, tudo. E aí, às vezes, o meu pai é um colega aposentado, né, da matéria, e às vezes ele vem e me diz, ele veio passar por uma situação e diz assim, ó, me escuta, tu tem que fazer assim, assim, assim. E eu digo pra ele, não vou fazer. Eu acho que eu tenho que fazer assim, assim. Eu acho que ele fica olhando pra mim pensando assim, que monstro eu criei, né? Mas realmente, eu acho que é porque o objetivo dele foi atingido, embora no momento ele não considere. Mas eu acho que se a gente atua assim, né, com os públicos, principalmente com as mulheres, vai ter muitos momentos que a gente vai ter essa satisfação de que o nosso objetivo foi atingido. E elas têm um papel fundamental na propriedade, na criação dos filhos, na continuidade de uma atividade, né, na permanência no meio rural. Eu acho que assim, é a peça fundamental. Pode passar. E aí, para finalizar, eu só queria dizer que o que a gente mostra, o Leandro Carnal usa essa imagem, né, nas palestras dele, e aí ele fala, né, que um pé é o pé bonito da bailarina, né, e o outro é o pé que ninguém vê. Né, e eu vejo o nosso trabalho, né, da extensão rural e da Emater, eu vejo que a gente mostra para o público assistido, para os parceiros, né, para o público externo, é o pé esquerdo, é aquele pé bonito, é o evento que dá certo, é o resultado, mas o que tem no pé direito, só a gente sabe. O esforço que a gente precisa ter para não desistir de um trabalho, para não desistir das coisas, o sacrifício, né, que cada uma faz, as renúncias, principalmente mulher que tem casa, tem filho, tem uma série de problemas. A gente tem que estar sempre buscando qualificação, porque hoje nós não temos os 20 dias ainda para estudar, então a gente tem que buscar o fora do horário de trabalho. A gente também, vou focar na área social, a nossa exigência para o nosso cargo é curso normal magistério, a gente aprendeu a dar aula. Na Emater, a gente atua com vários assuntos. A gente precisa entender de lei, quando a gente vê, a gente está lá falando na rádio sobre alimentação sem ser nutricionista, sobre plantas sem ser bióloga, né, sobre depressão sem ser psicóloga, a gente se insere em várias áreas, mas a gente precisa buscar conhecimento para isso, para a gente poder fazer essa fala. Então, assim, ó, que a gente nunca esqueça o quanto do nosso pé direito tem no pé esquerdo, embora seja o que os outros vejam, né, e talvez não valorizem, mas que a gente valorize isso, que por trás do certificado de entidade filantrópica, né, que a Emater recebeu e todo mundo comemorou, tem um pé direito, tem o nosso trabalho, tem um esforço, tá? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Ok. Obrigada, Luana, pela excelente explanação também, assim como a colega Cecília anteriormente, né? E agora eu passo, então, de imediato, a colega Lúcia Bom Constantinopoulos, que é formada em Serviço Social pela Unicinos, com pós-graduação em Gestão de Pessoas em Saúde. A Lúcia iniciou seu trabalho na Emater, no Escritório Municipal do Salvador do Sul, em 1980. De 85 a 89, trabalhou no Escritório Regional de Porto Alegre, e a partir de 89 até a aposentadoria, que foi no ano de 2020, então recentemente, o ano passado, trabalhou no GRH. Inicialmente como secretária, logo após no núcleo de pessoal, e de 2001 a 2015 coordenando o NAS, Núcleo Assistencial de Saúde, e de 2015 a 2019 foi gerente de recursos humanos. Em 2020, então, ela aderiu ao PDI na certeza de ter cumprido a missão na instituição. Bem-vinda, Lúcia, está contigo a palavra. Obrigada, Márcia, obrigada pela oportunidade de participar desse evento. Como vocês viram, eu sou uma jovem senhora, um pouquinho mais nova que a jovem senhora Emater. E praticamente toda a minha vida eu trabalhei
na Emater, também com 18 anos, e fui construindo a minha trajetória, que nem sempre foi fácil, houveram muitas lutas, muitas dificuldades, até porque eu sou de origem de uma família bem humilde, do interior, agricultores, e eu construí essa minha trajetória, então, com muita luta dentro da Emater. Quase toda a minha vida funcional eu dediquei trabalhando com pessoas, trabalhando com no caso, com os colegas. A minha participação na extensão foi trabalhar com colegas da Emater. Então, eu teria histórias assim para contar, eu passei por muitas situações, vivenciei muitas situações com colegas, de preconceito, conflitos familiares, conflitos entre equipes, machismo, assédio, perseguições, tudo mais o que vocês possam imaginar e que vocês sabem que acontece na sociedade e acontece na Emater. Só para ilustrar um pouco a questão que a Cecília trouxe, que nós iniciamos como uma instituição, somos muito patriarcais ainda e muito machistas. Só para descontrair, vou contar uma pequena situação que eu passei. Havia um colega que queria orientações sobre uma situação que ele precisava. E cabia a mim, então, dar essa orientação para ele, porque eu trabalhava nessa área. Primeira coisa que ele me disse quando eu fui atender o telefone, ele disse assim: eu não aceito ser atendida por subalterno. Muito bem, passei para minha chefia, que era mulher. E ele disse assim para ela: eu não aceito ser atendido por mulher. Quero ser atendido pela gerência. O legal da história é que a gerente era uma mulher e ele teve que ser atendido por mulher. Mas essas situações, isso é uma das... Eu queria, assim, um dia para contar as situações que eu passei, que eu atendi pessoas e tudo mais. Eu tive quando eu assumi a coordenação do FAS, eu me lembro, com muita alegria de me lembrar, que eu fui convidada por uma mulher para assumir a coordenação do NAS, que foi a gerente Carmen Lúcia, que a grande maioria deve conhecer de nome, pelo menos. Foi uma grande lutadora, uma grande mulher. E quando eu assumi a gerência de recursos humanos, novamente eu fui convidada por uma mulher, que é a diretora Silvana da UMAS, que todas nós conhecemos e temos um carinho muito grande por ela. Então, é um orgulho, para mim é um orgulho ter sido sempre convidada por mulheres. Mas eu trabalhei como eu sempre trabalhei nessa área, sempre com pessoas, eu sempre tive bastante próxima a diretorias e a gerências. O próprio trabalho requer, quando a gente trabalha nessa área, que a gente tenha essa proximidade com essas pessoas. Eu posso dizer assim que, por uma grande felicidade nossa, a maioria das nossas diretorias foram pessoas comprometidas, que realmente aceitaram levar essa missão da Emater para construir uma Emater forte. E eu entendo que a indicação de um presidente da Emater precisa ser uma figura política, precisa ser um político, entendo isso. Claro que seria bom se ele fosse profissional da área, mas a importância de ser político, porque ele precisa, a função principal dele, que ele consiga trazer recursos para implementar as políticas públicas que cabe à Emater executar. Então, acho muito importante que seja, assim, uma figura política, que saiba transitar e que saiba trazer recursos para a Emater, que é o principal. Mas nem sempre, essa figura política é um líder. Assim como muitas vezes nós temos gerências, a grande maioria, que não são, que são políticos simplesmente colocados numa gestão porque são políticos, porque tem alguém por trás deles que coloca num falso poder, que acha, então, que tem poder. Eu não quero dizer aqui
que as chefias, que as gerências não devam ser políticos, não entendam isso. Até porque o Dia da Mulher é uma data política. Essa é a importância do Dia da Mulher. Não é uma data mágica, romântica, não, é uma data política e assim precisa ser enxergado. E assim, dentro da instituição Emater, as indicações podem ser políticas, mas a gente enxerga, a gente que vivencia, a gente tem muita clareza a diferença daquela chefia política somente, para quem foi dado um poder, e daquela pessoa política ou não, que está ali comprometido com o trabalho, que enxerga os seus companheiros, enxerga os seus colegas como equipes, como pessoas que estão ali para trabalhar, para construir e para modificar uma realidade que precisa ser modificada. Há muita diferença nisso. Então, porque nos meus anos que eu convivi dentro de gestão, os problemas de equipes, os problemas de relacionamento entre equipes, os problemas de perseguição, às vezes, assim, simplesmente, eu digo assim, mania de grandeza, de achar que manda, de dar advertências sem pensar, sem realmente ter isso que deveria ser feito, que às vezes é simplesmente uma falta de uma conversa, uma falta de se perguntar, e se fosse comigo, como é que seria? Se eu estivesse lá no lugar daquela outra situação. Então, a gente vê uma diferença extremamente grande. Eu diria assim, com toda tranquilidade, naqueles lugares, naquelas equipes, onde as chefias são pessoas que lideram, são pessoas que têm empatia, pessoas que têm conhecimento e que constroem com as suas equipes, não há grandes problemas, não há conflitos, as coisas funcionam muito naturalmente. Mas claramente aparece aquelas onde o chefe, o gerente, é colocado simplesmente por uma questão partidária, porque ele tem alguém por trás dele que lhe dá o poder. Ali nós temos os grandes problemas que nós enfrentamos. Isso não é, isso tanto faz homens ou mulheres, mas essa situação é cada vez mais, aparece cada vez com mais clareza. 2 minutos, Lúcia. Obrigada. Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar. Nós temos que pensar em mudar essas questões. Nós temos que pensar que nós estamos ali para trabalhar, para avançar numa sociedade, para crescer numa sociedade. E isso deve ser pensado e refletido. Então, assim, como mensagem final, o nosso tempo é muito rápido, a gente acaba falando muito, eu só quero dizer assim, com todo o meu carinho e respeito que eu tenho por todas as pessoas, que a gente incentive uma ao outro a caminhar juntos, uma força de cada um que nós temos, que nós todos temos muita força, se nós somarmos juntos, será uma verdadeira fortaleza. Vamos ajudar a construir oportunidades, caminhando juntos. Nós estamos num momento difícil de pandemia, então é evidente a necessidade de muito mais solidariedade e empatia uns com os outros. Meu super abraço carinhoso para todos. Obrigada, Lúcia, também pela sua explanação. E então, para fecharmos este debate, né, a gente percebe assim que as 3 colegas trouxeram pontos importantes a serem destacados, né, nas suas falas, nas suas vivências da extensão rural. Eu acho que muitas de nós nos enxergamos nas falas delas, e veio também vários comentários, né, e reafirmando o que as colegas colocaram, dando exemplo do que estava sendo falado, e isso nos propicia, né, reflexões interessantes acerca do nosso papel enquanto extensionistas.
E aí vem vários fatores, né, que foi colocado como a questão da invisibilidade, às vezes, do nosso trabalho, a questão da naturalização de certos fatores, né, que existem, atos e atitudes também, que acabam ocorrendo e que a gente perpassa como sendo natural, a estrutura centralizada da instituição, a complexidade do rural e também do nosso fazer de extensão do dia a dia, a questão do público e do político, né? Quem é que ocupa esse espaço no dia a dia da extensão rural, e do doméstico e privado, né? Que a Luana trouxe muito forte na fala dela. Também a questão do poder e da liderança, essa diferença, né? Quando tu é um líder e quando tu simplesmente usa do poder. E aí, transcendendo essa questão política partidária. Também a questão da complexidade, a do rural que eu já falei, e dos mecanismos institucionais que nós precisamos trazer à tona sempre para ver como que nós podemos avançar e qualificar-nos, não somente nós mulheres, mas todo o grupo de extensionista, que faz parte do processo de extensão rural. E aí, para finalizar, então, né, eu retomo o que a Luana colocou no fim da fala dela, da questão do pé direito, né? Que muitas vezes esse pé direito só dói em nós e não nos outros. Às vezes os outros nem reconhecem essa existência. Então, que isso possa ficar de reflexão para nós e que a gente possa, sim, sempre pensar e refletir isso antes e após os nossos atos, eventos, ações e atitudes do dia a dia da extensão rural. Desta forma, então, eu agradeço as colegas, né, especialmente as nossas espectadoras, que passou de 250, pelo que me passaram aqui. As nossas 3 debatedoras, né, uma agrônoma, uma social, uma administrativa, né, então muito bem representadas, nossas colegas. As entidades organizadoras, a ZAI, a ER, CEMAP, por nos proporcionarem esse momento da reflexão e que seja o primeiro de muitos que possam vir por aí para a gente qualificar a nossa ação. A direção da ASCAR também pela liberação de todas as colegas mulheres para assistirem este evento. E então, na sequência, eu chamo a colega Lúcia novamente, que ela irá conduzir, então, nesse momento, o sorteio dos vales presente da ASAI, juntamente com a RSU Seguradora. Bem, a RSU Seguradora, ela possui uma companhia, uma parceria com a ASAI de muitos anos já. É um seguro de vida em grupo, onde, como é em grupo, um grupo razoável, os valores são bem melhores do que os valores que se paga para uma seguradora independente. Então, assim, a gente pediu para eles e eles gentilmente nos cederam 2 vales brindes para compras no Boticário, no valor de R$200 cada um. Eu fiz, então, a gente fez a separação de todas as mulheres que são participantes desse seguro, para, entre elas, fazer esse sorteio. Eu baixei aqui no meu celular, baixei aqui um sorteador automático, para que o processo para mostrar que o processo tem realmente lisura. Então, eu vou entrar aqui, vou mostrar para vocês o sorteador. Eu vou botar aqui, sorteando números. Estão vendo? Não estão vendo, né? Tá. Sorteando números. Vou botar aqui, sorteando números. Agora ele vai... Eu vou colocar aqui, o valor mínimo é 0,1 e o valor máximo é
328, que é o número de mulheres que estão participando, então, desse sorteio. Estão vendo? Levanta um pouquinho mais, aproxima mais da câmera. Aí. Tá? Agora eu vou gerar aqui. Gerar número. Ele sempre abre como ele é gratuito, ele dá primeiro ele bota uma propaganda primeiro, tá? Mas ele já gerou o número aqui. 266. Vamos ver quem foi a feliz sorteada do nosso primeiro brinde. 266, vamos ver. Estou um pouco atrapalhada com essa papelada solta aqui, já não estou mais acostumada a lidar com tanta papelada. — 266, Tezinha Machado dos Santos. Dá para enxergar? Dá para enxergar? 266. Consegue enxergar? Então, essa é a nossa primeira sorteada. Vamos agora sortear mais um número. Mas o próximo número sorteado, estão vendo? É o número 10. Vamos ver quem é a sorteada de número 10. Maria Helena Morástica Espésia. Maria Helena Morástica Espésia. Se essas colegas estão nos assistindo, elas podem entrar em contato, ou então a ZAI vai entrar em contato com elas para combinar a entrega do prêmio. Obrigada, seguradora RSU, por nos brindar neste momento. Estão nos repassando aqui, né, vários comentários que veio no chat externo ali, né? Então, as gurias, as colegas, parabenizando as 3 debatedoras, fazendo considerações importantes ali, pedindo mais eventos como esses para a gente continuar pensando em nós, discutindo o trabalho. E, assim sendo, então, a gente encerra essa live, né? Estamos em 52 minutos e 43 segundos, 44 agora. E eu chamo, então, para encerrar com música também, né? Como iniciamos com música, encerramos com música. A colega Luíse, novamente, para ela nos brindar, então, nesse final de live, com mais uma música. Contigo, Luíse, e um beijo no coração de todas e gratidão a cada uma, gurias. Beijo. Obrigada, foi excelente a live, amei todas as falas. Vou tentar fazer uma música de acordo, então, né? Com a qualidade aí do trabalho dos colegas. Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que o que ficou não desapareceu na minha vida, muda sempre lentamente. A vida volta esperando no céu e mexe tanto com o presente quanto ausente. Eu sei, não sou vidente, mas sei o rumo do seu coração. Permita que o amor invada sua casa, coração. Que o amor invada sua casa, coração. Que o amor invada sua casa, saia, não caia, não vaia na navalha que corta tua carne, sangra tudo
que o amor invada sua casa, coração, que o amor invada sua casa, saia, não vaia, não caia na navalha, que corta tua carne, sangra tudo o que você precisa descobrir. Permita que o amor invada sua casa, coração, que o amor invada sua casa, coração, que o amor invada sua casa. Please don't stop me, no, baby. Please don't stop me. Please don't stop me, no. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Estejam nas nossas próximas lives. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada.